Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o Patramada Criminal. Bem-vindos à nossa balbúrdia. Bem-vindos ao último mês... Eita, bati no microfone. Tá tudo bem também. Bati me empolguei. Bem-vindos ao último mês desse ano de corno. Ai, mas eu tenho boas expectativas pro ano que vem, gente. O Bolsonaro, derrubaram o Bolsonaro, tiraram ele do poder. Se Deus quiser, a gente vai entrar 2023 com o Lula e com o Hexa. Sim, estamos torcendo. E com orgulho de ser patramada de novo. Com orgulho de vestir o verde e amarelo. Yes. A nossa meta pro ano que vem é finalmente pararem de achar que a gente é um podcast bolsominion. Exato. Ajude a gente, espalhe a palavra de Popiroto. Sim, por favor. Gente, por falar em espalhar a palavra, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é muito obrigada pela audiência de vocês. No Spotify Wrapped, a gente descobriu que várias pessoas têm o podcast entre os 10 mais ouvidos, ou 5 mais ouvidos, ou o mais ouvido de todos os tempos. Teve ouvinte que passou 8 mil minutos com a gente. Meu Deus. É minuto pra caralho. São muitos minutos. 8 mil minutos. Eu acho que é mais minuto do que a minha mãe passou falando comigo em 2022 inteiro. Sim. E a gente é bem amiga, tá? Então, pra você imaginar. Então, assim, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por vocês compartilharem no Stories o Spotify Wrapped e dizer que, o Patramada tá entre os meus favoritos, é o melhor podcast, não sei o quê, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por todo esse carinho, porque faz muita diferença, principalmente nessas épocas em que a gente fica, às vezes, mais desmotivada, fica mais cansada, final de ano, toda aquela coisa. É sempre bom receber um pouco mais de carinho de vocês, gente. Obrigada. E muito obrigada também para todo mundo que se ofereceu para ajudar a gente no trabalho do pod. No episódio passado a gente falou que a gente estava um pouco sobrecarregada com as mensagens e com o trabalho e tudo mais. E daí muita gente veio oferecer pra gente, se vocês quiserem, precisarem de ajuda, eu posso ajudar com isso, com aquilo, com aquilo. A gente não vai pegar nenhum ouvinte para ajudar a gente ainda, tá, gente? E não é porque a gente não quer a ajuda de vocês, é porque a gente realmente não pode pagar. Então, enquanto a gente não puder pagar, a gente não vai receber ajuda, porque a gente não trabalha com permuta, não. O negócio aqui o trabalho é pago, tá, gente? E é difícil, e é mais difícil do que trabalhar na lavoura. Olha o shade. Mas a gente vai dar um jeito. Gente, é brincadeira da Natália, tá? É brincadeira, isso é um sarcasmozinho. Tá, gente? É difícil, às vezes a gente fica corrida, a gente deixa alguma coisa sem fazer, mas a gente tá conseguindo fazer, a gente tá super feliz, a gente tá super grata à atenção de vocês, e a gente tá super grata, tá, à audiência de vocês, ao carinho de vocês, à atenção. E vai dar certo, gente. 2023 vai ser ainda melhor, a gente vai produzir ainda mais, vai ficar mais legal. A gente vai continuar evoluindo. Obrigado para todo mundo que falou que a gente evoluiu muito de 2021 para 2022, que foi uma grande diferença, que os roteiros estão melhores, que os episódios estão melhores. A gente fica super emocionada. E se achane. A gente tá se achane. Eu tô me achane. Eu tenho um recado também, apenas. Ouvintes, reformulamos nossa lojinha. A gente tá com uma loja nova. Antes a gente tava na loja meia boca, né, com a galera da Yellow House. E o que aconteceu foi que venceu o plano lá da Montink. E aí, quando a gente foi renovar, a gente acabou decidindo renovar para um domínio do Pátria, para ficar mais fácil mesmo. Não muda nada, a gente continuou com a parceria com os meninos. Não teve nenhuma treta, nada assim, a gente só mudou, porque ia vencer o plano mesmo, a gente deixou colocar o nome, ia ficar mais legal. E, além disso, a gente começou uma colaboração nova, né, um projeto novo com alguns ouvintes que são artistas. Então, eu não sei se vocês viram, a gente soltou semana passada o episódio normal, não teve nenhuma diferença, o de Willowbrook, que saiu no Spotify, Deezer e agregadores, que a Nath fez. A gente tá jogando esse e alguns outros episódios pro YouTube, porque tem muita gente que paga o YouTube Premium, mas não paga o Spotify Premium e prefere ouvir no YouTube, enfim.
Esses episódios vão com artes personalizadas, feitas por esses artistas. E essas imagens, que são maravilhosas, inclusive, vale a pena vocês irem dar uma olhadinha. Gente, a de Willowbrook me emocionou. Nossa, ficou Eu fiquei muito emocionada bonito. quando eu vi a arte de Willowbrook, sinceramente. Foi a Tainá Lago que fez, aliás. Ela é uma ilustradora, ela é ótima. Inclusive, se vocês quiserem ver mais coisa dela, o portfólio dela tá linkado no episódio também. E essa ilustração, ela virou merch. E isso vai começar a acontecer com todos esses episódios que a gente chegar no YouTube. Ele vai com a ilustração e ela vira merch. Inclusive, a galera do Catarse já pediu, fizeram encomendas de episódios que eles querem que virem arte. Já tá na fila já. Então, sempre que vocês quiserem, além da merch com o nosso logo e das camisetas que já estavam disponíveis, todo mês a gente vai lançar pelo menos umas 2 ou 3 artes novas em colaboração com esses artistas, e os preços vocês vão ver que são um pouquinho diferentes, porque as camisetas que são feitas em parceria com artistas, o lucro é dividido 50%, 50-50, tá? Então, o artista vai receber 50% do lucro pelo trabalho dele, e a gente paga por ilustração também, como a Nath já falou. A gente não acredita, a gente agradece muito a galera se oferecendo para ajudar a gente de graça, mas a gente acredita que todo trabalho tem que ser remunerado. Sim, gente, permuta não paga dívida, tá? Exatamente. Não paga boleto. Então, assim, é muito legal a gente fazer as coisas na permuta, se é tipo uma empresa igual, sei lá, a Coca-Cola fazendo permuta com a gente, daí tudo bem. Mas de resto a gente prefere pagar todo mundo mesmo, né, gente? Porque a Coca-Cola não precisa do nosso dinheiro, mas os ouvintes precisam, Sim. As pessoas que trabalham com a gente precisam. Então, assim, eu vou linkar a nossa loja nova, vai estar no site, quando esse episódio for pro ar. E por favor, vai lá no YouTube, no episódio, dá um like, faz um comentário, sabe? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa sininho, isso tudo, e vai ver as ilustrações da Tainá, e vai na nossa loja se você puder e compra o merch do episódio, porque daí não só você está ajudando a gente, você está ajudando também uma artista pátria marder. Sim. E, gente, tá maravilhosa a arte, de verdade. Eu fiquei tão animada que eu já subi, inclusive, na nossa loja gringa pra gente poder comprar pra gente. Gente, a de Willowbrook realmente me emocionou, porque foi uma história que eu contei e foi uma história que, sei lá, tem um significado pra mim, sabe? Que me afeta um pouco mais, e quando eu vi a arte, eu fiquei feliz. Então de prepara verdade, seu muito coração, bonita. porque a próxima que vai sair vai ser a do Adnan. A Natália vai começar a chorar, eu já vi a prévia, fica o teaser que tá maravilhoso, tá? Ela já mandou a prévia pra aprovar. Eu vou chorar. Eu fiquei emocionada. Ai, então, meu Deus, Tainá! Ai, Tainá. Ai, Tainá, me fazendo chorar. Gente, ela é uma artista maravilhosa, vai conferir então o portfólio dela e compre o merch se você puder, porque daí você ajuda a gente e ajuda ela. E é isso, gente. E hoje sou eu que vou contar uma história pra vocês, é isso. Muito bom. E sou eu. Conte-me. É um crime vintage, gente. Acho que a gente tá precisando de um crime antigo pra gente respirar, porque crime vintage acho que pega um pouco menos pesado, né? É verdade. É uma ajuda. Sim, sim. E a gente vai falar hoje de uma pessoa que tem uma autoestima da porra. Eu queria ter essa autoestima. Eu também, eu quero, gente. Se alguém puder, onde que compra? E hoje vamos conhecer a história... Tem na Shein? Tem na Shein. Vamos conhecer a bizarra história de Cordelia Botkin. As minhas fontes são o canal da Bailey Sarian, o Murder, Mystery and Makeup, que eu recomendo. Não consigo recomendar o suficiente, esse canal é maravilhoso. Se vocês falarem inglês, assistam. Eu amo ela. O Murderpedia, o site da Heather Monroe e o site Family Tree. Quem é a nossa protagonista? Quem é Cordelia Botkin? A gente não sabe muito da infância dela, mas ela nasceu em 1854 em Kansas City, no Missouri. E em 26 de setembro de 1872, com 18 anos, ela se casa com o nome do cara é Welcome Botkin. Welcome. De 33 anos. Gente, o nome dele é Bem-vindo. É Bem-vindo. Welcome Botkin. Bem-vindo, Botkin. Eu gostei, na verdade. Eu não tenho uma opinião formada. Eu não sei por que decidiram chamar ele de Welcome. É esquisito. Não, eu preciso ter uma opinião sobre absolutamente tudo. Então eu já tenho uma opinião sobre esse nome.
Enfim, eles se casam, ele é bem rico, o Welcome, ele é um mercador de grãos, um grain broker. Ok. Eu não sei direito o que é isso, mas ele era rico pra caralho, basicamente, é isso. O que ele faz não importa, o paycheck dele era ótimo. Paycheck é o que importa, E 2 anos depois do casamento, em 1874, eles têm o primeiro e único filho do casal, que chama Beverly Botkin. E ele chama Beverly e é um homem, eu também achei isso esquisito. Mas eu posso estar sendo preconceituosa. É que eu não conheço nenhum homem que chama Beverly, além do Beverly Botkin. Nem eu. Enfim, a vida do casal tava tudo muito bom, tudo muito bem, até que o Welcome recebe uma oferta de trabalho que leva eles pra Stockton, na Califórnia. Uhum. E, como eu já falei, a Cordelia, ela tinha uma autoestima da porra. Vocês vão ver a foto dela. Uhum. Eu te mandei a foto dela. Sim. Não quero julgar ninguém pela aparência, mas você vai ver que, assim, ela não era, assim... Ela não era o padrão de beleza daquela época. Não, ela não era o padrão de beleza daquela época e nem dessa. E nem dessa. E nem dessa. Ela parece alguém... Ela... Mano, a Bailey Sarian fala, e eu achei que é muito isso, ela parece... Sabe aquele filme Matilda? Aquela professora do mal de Matilda, aquela treinadora. Gente, é essa mesmo. É essa mesmo. Eu tava pensando em algum personagem de filme, porque ela tem uma cara muito, assim, conhecida pra mim, sabe? Muito familiar. Mas é isso mesmo, é a professora da Matilda. Mas mas assim, vocês vão ver a cara dela no Instagram. Eu vou colocar o mais cedo que eu conseguir essa foto pra vocês poderem assistir e julgar. Sejam maldosos conosquinho, mas enfim, ela dizia que ela, pros amigos e familiares e conhecidos, que ela só não tinha sido modelo porque ela casou muito cedo e que ela já tinha sido fotografada em mais de 100 poses diferentes. Pra gente, pode não parecer muita coisa, mas vale lembrar que a gente tá aí no século XIX, e naquela época a tecnologia para você tirar foto era extremamente cara. Eu fui até pesquisar. Para você tirar o custo para você tirar uma única foto em 1860 nos Estados Unidos, dependendo do estado que você tava, né? O valor era entre $2,50 e $6. Que hoje em dia, com a inflação, seria algo entre $81,50 e $195 para uma foto. Mas, gente... Era uma tecnologia extremamente cara. Então, pra ela falar, só era fotografado em 100 poses diferentes, alguém tipo a Evelyn Nesbit, que a gente falou em outro episódio. Uhum. Modelos, celebridades. Tinha até, naquela época, uma coisa que eles chamavam de fotografia post-mortem. Se alguém, de repente, a gente pode até fazer um vídeo sobre algum dia, se vocês se interessarem. É muito creepy. Sim, porque era o quê? Você fotografava, se você tinha algum parente que morria, você fotografava ele morto, posado, como se ele estivesse vivo, pra você ter alguma lembrança daquela pessoa, porque famílias simples se endividavam pra ter esse registro, porque era o jeito de você guardar a pessoa pra sempre, né? Era o único registro que eles tinham da pessoa, né? Era a única foto. Então, pra ela dizer que ela já tinha sido fotografada em mais de 100 poses diferentes, era uma coisa assim... Não sabemos se era verdade, mas era um feito, assim, você pensa. Ou ela era riquíssima, naquela... O Welcome tinha muita grana, então, mas sei lá, né? Ou ela era... E tipo, pra que ela era tão fotografada se ela não era modelo? Então, não sei. De repente ela tava fazendo uns composites secreto pra ele? Uns nu artístico? Pode ser, talvez. E ela tinha uma pose característica, que a gente vai colocar a foto da pose característica dela, eu te mandei a ilustração. Uhum. E ela gostava de colocar as mãos atrás da cabeça. Uhum. Assim. E era uma pose, pra tirar foto, que era considerada extremamente escandalosa, porque a gente tava na época vitoriana, né, gente? Uhum. E essa era uma pose que ela chama atenção pro seu rosto e pros seus seios, né? Uhum. Então, era uma pose escandalosa pra época e uma pose que mulheres de bem não faziam. Mas Cordelia não era uma mulher de bem. Mas, não. Cordelia, e ela acreditava que ela era a pessoa mais linda que já existiu no mundo. Então, ela tava sempre fazendo essa pose maluca aí. E eu acho que assim, se você quiser acreditar que você é a pessoa mais linda do mundo, a menos que você esteja prejudicando alguém com isso, eu acho que vai mesmo, sabe? Acredita. Não, eu acho que ela tá certíssima. Tá não tô julgando, certíssima. não. Gente, queria ter autoestima de Cordelia Botkin, de verdade. Se vendessem, Sim. eu compraria. Se tiver engarrafado, se vender na Shein, eu compro.
Sim, sim, nossa, exatamente. Se vender na Shein, por que não, né? Eu tô falando na Shein porque é a única coisa que eu tenho dinheiro pra pagar atualmente, Eu sabe? também. Tipo, se eu podia até falar, se fosse uns tempos atrás, eu até poderia fazer lá, se vendesse, sei lá, na C&A. Mas hoje em dia, C&A pra mim tá caro. Não, C&A tá caro, C&A tá caro. Pra mim, hoje em dia, se eu estivesse no Brasil, não ia estar comprando a C&A, não. É Shein, C&A gente. e Renner já virou high-end, já. É. Mas bem, em 1894, acontece a separação dela com o Wellcome. Por quê? Cordelia, pensa bem, a Cordelia tá lá com a sua autoestima da porra. Você acha que a pessoa mais linda do mundo vai ficar em casa? Não vai. Imagina. Você tem que mostrar pro mundo essa beleza toda. Tem que compartilhar. Exato. Ela ia pro bar, ela amava ir pro bar, ela amava um boteco. Quanto mais pé sujo, melhor. E ela amava apostar. Ela tava sempre nas casas de gamblers, ela tava sempre apostando. O que na época era um escândalo, e até aí não julgo, acho maravilhoso. Ela tava sempre no puteiro, sempre no boteco e sempre apostando. Gente, eu amo essa mulher, eu quero ser amiga dela, eu espero que eu seja descendente dela. Sim, agora, ela tá me parecendo uma pessoa muito simpática, assim. E o Welcome era super careta, super quadrado e bem tradicional. Então ele não... Imagina, o filho deles, coitado do filho, ficava com as babá lá, o pobre Beverly. E a Cordelia tava sempre caindo na vida. Todo dia era dia de rolê, porque ela não trabalhava, ela era casada com um homem rico. Ela podia estar sempre fazendo os corre dela, e pra ela tudo bem. O Welcome quis separar, mas, naquela época, divórcio era uma coisa que não estava no vocabulário da família tradicional americana. Então, eles tiveram combinado. O que eles fizeram? O que foi? Não, eu tô interessado nessa história. Eu tô super interessado, porque tipo, é muito escandalosa essa história. Ela é muito escandalosa. Aqui, mas o que eles decidem, então? Eles não podem se divorciar. Então, e ela já falou, gente, eu não quero ficar em Stockton. Gente, Stockton é tipo uma cidade média, é uma cidade que não tem... Ela já conhecia todos os puteiros e todos os bares, ela tava enjoada. Então, o que eles combinaram? Ela ia pra São Francisco, muito mais gente, muito mais coisa pra fazer. Ele ia ficar na mansão deles lá em Stockton. E, como eles ainda estavam casados, ele bancava a casa dela lá. Ela morava numa pensão em Stockton. Uma pensão para senhoras. Uhum. E ele ia uma vez por mês pra pagar o aluguel dela e dar... Ela ganhava uma mesada, basicamente, dele. Uhum. E aí, pro Welcome fazendo isso sempre, ele acabou começando um relacionamento com a dona da pensão que ela morava. Então tava tudo certo pra todo mundo. Bizarro, né? Então, uma vez por mês, ele ia lá entregar dinheiro pra ela, dava uma bimbada com a dona da pensão, voltava pra casa. E ela tava sempre no corre. E até aí tava tudo bem. Tava todo mundo feliz, então tá tudo bem. Se tá todo mundo feliz, ninguém tá sendo machucado, eu acho ótimo. Inclusive, queria essa vida. Se alguém quiser me proporcionar, se alguém quiser ser o meu welcome... mandar... Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Manda e-mail pro patramadapod@gmail. Toma cuidado que você vai começar a receber os e-mails meio freak, imagina. Eu não quero mais trabalhar, gente. Eu quero ser uma dona de casa. Tô cansada, mãe né? de cachorro que fica em casa. Eu não vou nem pro puteiro. Eu só vou, sabe, comprar brusinha mesmo. E aí, beleza. Eles ficam nesse esquema por mais ou menos um ano. Ela tá lá solteira, tocando terror, pegando todo mundo em São Francisco. E aí, em 1895, nessa época ela já tá com 41 anos, tá, gente? Curtindo a vida doidado. Nossa. Ela sai pra passear num parque perto da Golden Gate Bridge. Uhum. E é nesse momento que ela é avistada pelo John Dunning, de 32 anos, 9 anos mais novo que ela. Uhum. O John, ele tava andando de bicicleta e ele parou no parque pra consertar, alguma coisa da bicicleta quebrou, e ele parou pra ver qual era o problema e ele viu a Cordelia no parque. E ele falou que ele se apaixonou por ela à primeira vista, ele olhou pra cara dela e se apaixonou. Ele fala que tinha alguma coisa na energia dela, sabe? É autoestima. É autoestima. Gente, vocês vão ver, ela não é uma pessoa padrão, mas ele fala que ele olhou pra ela e ele se apaixonou. Big Pussy Energy. Big Pussy Energy. E pro escândalo da sociedade na época, ele foi se apresentar pra ela. Por quê? Naquela época, pelo código de conduta da sociedade vitoriana, um homem só podia se aproximar de uma mulher caso ele fosse apresentado por um conhecido em comum. Uhum. Você não chegava dando oi. Você tinha que ser apresentado por alguém. Uhum. Ele ignorou tudo isso, ele chegou pra ela e ele falou: meu Deus, você é a criatura mais linda que eu já vi. Do nada. Ele não falou nem o nome dele, não, ele só falou isso. Ele chegou pra ela e falou: meu Deus, você é a criatura mais linda que eu já vi.
Eu amei. Sim. Não tem nada de errado com essa história. É maravilhoso. Sim, até agora tá tudo bem. Quem era o John? Ele era um repórter da Associated Press, especializado em fazer cobertura de guerras. E ele fez uma cobertura da participação americana na Guerra de Samoa, que eu não sabia nem que tinha acontecido essa guerra, mas enfim. E essa cobertura parece que foi tão boa que ele foi promovido para superintendente da filial norte da Associated Press, que era em São Francisco. Mas, gente... Sim. Ele era casado desde 1891 com uma mulher que chamava Mary Elizabeth. A Mary Elizabeth, ela era bem, sabe, esposa republicana. Ela era filha de um congressista de Delaware. Recatada e do lar. Bem bela, recatada e do lar. O oposto da Cordélia. Exato, ela era o extremo oposto da Cordélia. Ela não gostava de morar em São Francisco. Ela tava lá por causa da promoção do John, mas ela tava desesperada pra voltar pra Delaware. Porque São Francisco Ela sempre foi uma cidade mais liberal, não foi? Já naquela época. E a Mary Elizabeth, ela era extremamente carola. Sabe aquela pessoa que tá sempre na igreja? Ela via pecado em tudo quanto era lugar. Segundo o John, a gente não sabe, né? Mas sexo pra ela era aquela pessoa que vai pra noite de núpcias com aquele camisolão, deita na cama que nem uma tábua, fecha os olhos e fala, acabe logo com isso, com aquela cara assim, sabe? Ai, tadinha. Ela era aquela pessoa bem carola, bem tradicional. Ela incorporava os ideais da mulher vitoriana. Ela era bem recatada, bem discreta, muito religiosa. Então ela tava detestando São Francisco e tava desesperada pra voltar pra Delaware. E o John, ele era ateu, ele não dava a mínima pra igreja. Então, eles viviam tretando até por conta disso. Ela, você tem que acreditar em Deus! Ele, tipo, mano, eu cobri guerra, sabe? Deus não existe. Depois do que eu vi, como você vai acreditar em Deus tendo visto o que eu vi, sabe? Eles tinham... Por conta disso, o casamento não tava indo bem. Logo, e aí, ele e a Cordelia, eles começaram a se aproximar por conta disso, porque os dois tinham frustração no casamento por conta de parceiros que eram muito diferentes deles. Então, eles começaram a chorar as pitangas um pro outro, na mesa do bar, né? Sempre no boteco. Você começa chorando as pitangas, daqui a pouco você vê você tá chupando as pitangas. Conversa vem, conversa vai, a pitanga tá na sua boca, daí é assim mesmo. E o John, ele nunca tinha conhecido uma mulher que fosse assim. Ele falou que pela primeira vez ele conheceu uma mulher que gostava de ir pro bar, que gostava de sexo, que falava de sexo, que não tinha pudores, que fazia as poses lá com os braços pra cima, que dava risada. Na verdade, ele já tinha conhecido muita mulher assim, mas nenhuma tinha possibilidade de contar pra ele que elas gostavam dessas coisas, né? Elas tinham que ficar caladas. É verdade. E ele falou que ele estava absolutamente encantado, e logo os dois já começaram a ter um caso. E eles estavam tão apaixonados que eles não faziam a menor questão de esconder que eles estavam tendo um caso. Tanto que eles viraram a fofoca da cidade. E, obviamente, né, chegou nos ouvidos da Mary Elizabeth. Porque, né, a fofoca espalhou, obviamente, chegou no povo da igreja. O povo da igreja falou, olha, Porque, mano, eles estavam juntos no rolê, em todos os bares da cidade, todo mundo Porque, via tipo, eles. o Welcome devia estar dando two shades pra isso, né? Porque ele Eles tava... estavam separados, né? ele tava bimbando já a dona da pensão, já tava de boa. Não mudou em nada, porque pro Welcome, tipo, a gente tá separado, a gente não pode se divorciar porque somos ricos e cristãos e bababá, mas foda-se, eles não tem mais nada, né? Mas a Mary Elizabeth ficou full pistola. E Como aí ela deveria falou ter ficado, como né? deveria, Porque, obviamente, é o marido dela, querendo ou não, eles casaram. Ele escolheu casar com ela, então ele deveria também... conter a pitanga não tô dele. culpando ela por isso. Ela ficou pistola com razão, toda razão mesmo. E aí, ela falou pra ele que ela tava se sentindo totalmente humilhada, porque... Não só por ela ter sido traída, mas por ter sido traída com a Cordélia, que era conhecida por ser uma mulher da vida. É que também você imagina se você tem um marido e ele encontra o extremo oposto de você. É tipo, Se apaixona por eu acho que não é nem... independente de quem seja, se alguém encontra o extremo oposto de você, deve ser um tapa na cara pior. Acho que sim. Tipo, não tem uma coisa parecida entre elas. O branco do olho. Verdade. E aí, tem até eu te mandei uma ilustração, a gente vai postar também, gente, tem uma ilustração da Mary Elizabeth, tem do John, esse cara de bigode. Eu acho que ele parecia ser bonitão, o John. Cadê o cara do bigode? Ele é bonito. Ele tem um ar de Tom Hardy. Ele tem Tom Hardy vibes mesmo. E a Cordélia não, a Mary Elizabeth essa do lado, coitada, com essa franjinha esquisita. Judiação.
Deu dó. Nenhuma das duas era muito bonita. Mas Mas enfim. Mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Depois de 3 horas julgando, quem somos nós pra julgar? Enfim. E aí, em 1896, a Mary Elizabeth decide que ela não quer... Mano, não gosto daqui, odeio esse lugar, você tá me traindo, tô me sentindo humilhada, você tá me traindo com a mulher da vida da cidade, vou voltar pra Delaware, vou pra casa do meu pai. De volta pra minha terra. Então, ela não quis lutar pelo casamento, ela falou, foda-se você, eu vou embora. O que o John faz? Ele e a Cordelia festam como se não houvesse amanhã. A partir daí, é só ladeira abaixo, tá? Eles passam os dias e as noites de bar em bar, de puteiro em puteiro, bebendo e festando. E jogando. Gente. E é aí que o barato começa a ficar puxado. Por quê? O John, ele nunca tinha vivido aquele estilo de vida. Ele ainda tá meio traumatizado pelo que ele viu na guerra, então ele meio que se descontrola. Rolou um PTSD ali, ele começou... ele fica viciado em jogo, na verdade. Ele nunca tinha vivido aquele tipo de vida. Extremamente boêmia, extremamente... Sabe? Ele não tinha controle. E ele fica com uma dívida gigantesca de jogo. E qual que é o raciocínio dele? É o raciocínio do viciado em jogo. Olha, eu tô com essa dívida, eu não tenho dinheiro. Ele teria que ou pedir pro sogro, que não devia querer ver ele nem pintado, porque ele estava traindo a filha do sogro. Sim. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Já sei, eu tive uma ideia genial. Eu vou pegar emprestado esse dinheiro do meu trabalho, porque ele era superintendente da Associated Press, então ele tinha acesso às contas. Eu vou pegar esse dinheiro emprestado do meu trabalho e eu vou apostar e eu vou ganhar. E aí, quando eu ganhar... É um ótimo plano. Eu vou cobrir o que eu peguei e eu ainda tenho mais dinheiro. Sim, faz sentido. Um ótimo plano. Eu acho que ele devia fazer isso mesmo. Pois é. Ele rouba $4.000, que em dinheiro de hoje em dia seria mais de $100.000 do trabalho. Que era o que ele tava devendo. Pra tentar apostar e ele perde. Nisso, John. ele é demitido. Eu não sei como ele não foi preso. A Associated Press foi muito boa de só demiti-lo, porque eles poderiam ter prestado queixa, porque ele roubou. Embezzlement, né? Como ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel, ele perde a casa. E aí, pra não ficar em situação de barril, né? Ele vai morar com a Cordelia. Ele vai morar com a Cordelia. E a Cordelia começa a bancar os dois. E aí, ok, essa situação se estende por 2 anos. E aí, em 1898, ele recebe uma segunda chance. Por quê? Acontece a Guerra Hispano-Americana. O que foi a Guerra Hispano-Americana? Que eu também não sabia. Ela foi uma guerra que começou em 1898, foi entre Estados Unidos e Espanha, e foi essa guerra que fez com que Cuba ficasse independente. Ok. E foi essa guerra que acabou ocasionando a independência de Cuba. Por quê? Basicamente, os Estados Unidos estavam com o olho grande para cima de Cuba, e tinha lá todo aquele potencial, melaço, as cana-de-açúcar, rum e tal. Mas Cuba era uma colônia espanhola. E aí os Estados Unidos falaram, vamos levar a liberdade e a independência para todos os lugares, não temos nenhum interesse, wink wink, sabe? Então, os Estados Unidos meio que compraram a treta de Cuba para ser independente, e foi essa guerra que depois culminou com Cuba virando meio que um quintal americano, e que levou mais pra frente a Revolução Cubana. Sim. E essa guerra eu não sabia, eu tive que pesquisar na Wikipedia para entender. Essa guerra também levou indiretamente à Revolução Filipina e à independência das Filipinas. É por isso que as Filipinas e os Estados Unidos têm uma relação tão próxima, que eles falam muito inglês, que tem muita filial, muito call center de empresa americana nas Filipinas. Foi por conta disso, porque os Estados Unidos atacaram várias colônias da Espanha nessa época. E uma delas era as Filipinas. Entendi. Enfim. Como o John era muito bom em cobertura de guerra, ele foi convidado para cobrir essa guerra. Então ele teve que ir, né, ele foi um pouco para Cuba, depois ele foi para as Filipinas, e ele entendeu que isso era o universo dando para ele uma segunda chance da vida dele parar de cair aos pedaços, sabe? E aí ele pensou que tava na hora dele tomar jeito na vida. Ele tava aí há alguns anos só festando, só bebendo, só apostando e perdendo dinheiro. Ele era um sem-teto, né? Ele vivia de favor na... John, pelo amor de Deus, John. E aí ele decidiu... E aí o que ele pensou? Ele pensou, chega, já me diverti, tá bom, estou traumatizado. E ele termina com a Cordelia. Ele fala, olha, eu acho que esse é o universo me dando uma chance, eu vou cobrir essa guerra. E quando eu voltar, eu quero consertar meu casamento.
Então eu não vou voltar pra cá, eu vou pra Delaware. As dívidas começaram a apertar depois de 2 anos. Ele falou: o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu preciso voltar pra minha mulher que é rica. Eu acho que ele ter recebido uma segunda chance, mesmo depois de ter roubado a Associated Press, deve ter emocionado ele, assim, tipo... Não, gente, essa vida de bar, de boemia, ela cansa. Ela cansa. Chega uma hora que você quer uma estabilidade e... Vez por outra é bom você cair na vida, gente, mas é bom você ter o seu trampinho pra você voltar, você ter o seu dinheiro no banco, você ter a sua casa, que você paga um lugar, você não morar de favor na casa dos outros. Né? Seu fígado. Lembra do fígado? Então, seu fígado é gente boa. Você sente falta do fígado quando ele não tá funcionando bem. Pois é. É só aí que você dá valor. E ele termina com ela, e assim, eu achei que pelo menos ele foi sincero, né? Porque tem muito homem embuste que ia ficar levando as duas, né? Sim. Aí ele falou, não, eu quero mudar de vida, eu não volto pra cá. Valeu, falou. E a Cordelia ficou pistola. Os amigos falam que ela alternava entre ficar extremamente deprimida e maniacamente furiosa, assim. Quando eu digo amigos, é todo mundo de todos os bares de São Francisco, porque ela contava pra todo mundo que ele tinha tido a pachorra de terminar com ela. Aquela criatura maravilhosa, aquela criatura perfeita com 0 defeitos. Mas depois de 2 anos ela sustentando ele, entendeu? E aceitando o vício de jogo e tudo mais, de repente não, tudo bem. De repente um tapa na cara. Até aí ele tá no direito dele de querer retomar a vida dele, ela tá no direito dela de ficar pistola. Tudo bem. Tudo mas certo. Ela não ficou só nisso, né? Pois é. Logo, a Mary, ele fala, o John, antes dele embarcar, ele fala pra Mary Elizabeth que quando ele voltar, ele quer retomar o casamento, ele se desculpa, ele fala que ele vai mudar, que ele vai melhorar. E a postura dela é, mano, vai, quando você voltar a gente vê o que a gente faz. Acho que ela deve ter pensado, não sei... ela deve ter pensado, mas não sei nem se ele vai estar vivo, sabe? Ela falou, vai, quando você voltar, vem aqui pra casa, a gente conversa e vamos ver o que vai ser. Quando você voltar, ela não falou nem que sim, nem que não. Só que aí, ela começou a receber cartas anônimas. E as cartas falavam, as cartas eram tipo, oi, o John está tendo um caso com uma mulher muito atraente. Não aceite ele de volta. É sério, as cartas falavam, ele está tendo um caso com uma mulher muito atraente. Então, uma terceira mulher, é isso? Pois é. Ela recebendo esse monte de carta, ela achou meio ridículo. Ela pensou, tipo, foda-se. E o que ela fazia é que toda vez que essas cartas chegavam, ela enfiava numa gaveta. Falava, mano, não voltei com ele ainda. Não sei o que tá acontecendo aqui. Deve ser a Cordelia enchendo o saco. Foda-se, não vou pensar nisso agora. Beleza, até aí tudo bem. Sim. Aí a gente vai pro dia 9 de agosto de 1898, alguns meses depois que o John embarcou. A Mary Elizabeth tá recebendo, nessa época ela já não tá mais na casa dos pais, ela tem uma casa dela em Delaware, porque o papai é rico, deu uma casa pra ela, pra filha, coitada da filha. Nós gostamos assim. Mas ela gostava muito de... Ela era, gente, a mulher tradicional, sabe almoço de domingo? Ela gostava de servir almoço de domingo. Então, era um domingo e tinha um monte de gente na casa. Então, ela recebeu os pais dela, a irmã dela, os vizinhos. Tinha um monte de gente na casa, enfim. E aí, nesse dia, o correio, né, chega o correio e ela recebe de presente uma caixa de chocolates. Eram vários bombons finos embrulhados individualmente em papel marrom. Era uma caixa com laço cor-de-rosa e estava escrito no cartão, com amor para você e o bebê. Miss C. E a Mary Elizabeth tinha uma amiga em São Francisco que chamava Miss Coberly, que era uma amiga da igreja. Ai, meu Deus. E ela viu Miss e ela achou que fosse a Miss Coberly. O bilhete tá, a gente vai postar também, gente, no Insta. Tem uma foto, eu te mandei uma foto do bilhete. Não, vou mandar agora, peraí. Gente, por gentileza, nunca comam nada que vocês recebam no correio. Você já viu que tem uns serviços de café da manhã, alguma coisa assim, que você não precisa assinar? Tipo, você manda pra casa da pessoa e daí a pessoa recebe, um admirador secreto te mandou isso. Não Deus coma. Não coma. Tem aqui na Noruega, é anônimo. Nossa, a pessoa, um admirador te mandou isso pro seu aniversário. Eu já ia tacar tudo no chão. Nossa, não no chão, no lixo, porque senão um cachorro come e morre. Nunca aceitem, gente, pelo amor de Deus. Enfim. Ela pega e ela pensa, ai, que fofa, Miss Coberly, né? Ela lembrou de mim. Mas beleza, como ela é uma mulher muito disciplinada, ela fala, mas não vamos comer agora, vamos almoçar primeiro, eu vou servir de sobremesa. Beleza. Todo mundo almoça.
E lá tá bem. Lá em Delaware, eu não sabia, mas o verão é muito quente. Então é costume você almoçar. Era um tempo sem ar-condicionado, né? A gente não existia ar-condicionado ainda. Uhum. Todo mundo almoçava e ia, tipo, pra varanda da casa. Tomar, tipo, porque, meu, Tomar um ar. tomar um ar, né? Depois daquela comilança de domingo, né? Sim. Você vai. E ela gostava muito de chocolate. Ela amava um doce. Me identifico. Muito. E beleza. Então, depois que todo mundo comeu, tava todo mundo sentado na varanda, ela falou, gente, olha só, a Miss Coberly me mandou essa caixa de chocolate. Como foi um presente para mim, eu vou comer 3 bombons. Aí ela comeu 3 chocolates. A irmã dela, né, que tava na casa, a Aida, de 44 anos, ela comeu 2. E os vizinhos comeram um bombom cada um. Os pais dela não quiseram, porque eles não eram muito de doce. 2 horas depois que eles comeram, todo mundo começou a passar mal. Ai. Começou a vomitar sem parar, menos os pais da Mary Elizabeth. Eles não estavam passando mal. E aí o pai dela chama o médico, e o médico fala, não, deve ser intoxicação alimentar, provavelmente tinha alguma coisa mal cozida no almoço. Mas o pai dela, ele não aceita esse diagnóstico, porque ele fala, se fosse isso, eu estaria passando mal também, minha esposa também, e a gente não passou mal. E depois de alguns dias, os vizinhos melhoraram, mas a Mary Elizabeth e a irmã dela pioraram. Elas estavam vomitando sem parar, com muita diarreia. Elas começaram a ter dores de cabeça intensas, dores de estômago intensas. A diarreia começou a sair com sangue e elas começaram a alucinar. Eita. E aí, o pai delas chamou, ele decidiu que ele não ia chamar o primeiro médico, porque ele achou que o diagnóstico não fez sentido, aí ele chamou um segundo médico. E esse segundo médico falou, não, gente, não há intoxicação alimentar, elas foram envenenadas. E aí ele falou, beleza, o que a gente pode fazer? O médico falou, não, nessa altura do campeonato não tem nada que eu possa fazer, não. Pensa no desespero. Gente, agora é só esperar que elas vão... Exato. Jazer. Imagina, eram as 2 únicas filhas dele. Ele ficou Meu possuído Deus, pelo gente. ritmo ragatanga. Ele ficou muito pistola. O que ele fez? Ele guardou os chocolates restantes e aí ele contratou um químico. Ele pagou um químico que chamava Dr. Wood pro químico avaliar os doces. E esse químico concluiu que os doces tinham sido contaminados com arsênico. Gente. Logo depois que ele concluiu o lance do arsênico, elas morreram. As 2 faleceram. Por nada. Por nada. E aí, o que ele fez? Nada, por causa de pinto, por causa de homem, gente. Exatamente. Para. E aí, nisso que elas morrem, ele revira a casa inteira procurando evidência. Porque, gente, naquela época, não existia celular, não existia e-mail. O que você tinha de evidência era correspondência. Você procurar correspondência e papéis seria o equivalente de você procurar no celular de alguém por mensagem de texto que a pessoa trocou, né? Tá certo. E aí ele revirou até ele achar a gaveta das correspondências da Mary Elizabeth. Ele leu tudo. E nesse tudo que ele leu, ele achou as cartas anônimas. E ele pega essas cartas anônimas, pega o laudo do químico e ele vai pros detetives responsáveis lá em São Francisco pra eles investigarem. Porque as cartas anônimas eram de São Francisco. E aí ele conversa com os detetives, que são... Eu tô rindo porque eu achei esse nome muito nome de detetive. B.J. McVeigh é o nome dele. Ok. O B.J. McVeigh e o Isaiah, seria Isaiah Lees. São 2... Ele chega na polícia, é um congressista, né, gente? É um cara influente. Ele chega pra esses caras, gente, isso aconteceu, vocês precisam achar quem matou minha filha. Claro. Minhas filhas. Eu sou rico, eu não posso ter essa injustiça feita contra americano, mim. Deem seus pulos. Certo. E aí eles foram investigar, e eles descobriram que naquele verão, a Cordelia, ela foi pra uma farmácia que chama Al, coruja. E lá ela comprou 2 onças de arsênico em pó. E eles começaram a perguntar nos bares, em todos os bares que ela frequentava, e todo mundo do bar fala que a Cordelia ficava perguntando pra eles se eles sabiam como seria morrer de envenenamento por arsênico. Quando ela tava muito louca, ela perguntava, nossa, como será que deve ser morrer? Ai, gente. E esses mesmos amigos foram os que falaram que o comportamento dela oscilava entre melancólico e delirante. Eu gosto que antigamente você podia chegar numa farmácia e falar, eu quero 1 quilo de arsênico, 3 bananas de dinamite e, sei lá... Você podia comprar radiação, né? Lembra do homem 3 piranhas, você podia... Mas tinha o registro, né? Eles marcavam que você tinha comprado. Sim, mas depois que você já tinha envenenado metade da cidade. Mas é que arsênico na época era pra matar rato, né? Era o melhor jeito de matar rato. Naquela época, os Estados Unidos era bem sujão o lugar, o ambiente. Tinha muito rato que precisava ser morto, né?
Enfim. Depois, eles também descobriram que em 31 de julho de 1898, ela comprou uma caixa de chocolates na Market Street Candy Store, em São Francisco. E a balconista lembrou dela, o nome da balconista é Emma Herbert, por duas coisas. Primeiro, que a balconista jura que ela era igualzinha a mãe dela. Cordilha. Ela olhou e falou, nossa. 2, porque era a mulher mais linda do mundo. Então, gente, quando você tá na presença da pessoa mais linda do mundo, você vai lembrar dela. Sim. Você vai ficar sabendo, verdade... nossa, estou na presença da pessoa mais linda do mundo. Mas, na verdade, não foi isso. Poderia ser, mas não foi. Foi porque, quando ela comprou a caixa de chocolate, ela pediu pra balconista jogar metade fora. Oxi, por quê? E aí ela perguntou por quê. E aí ela falou que era porque ela ia acrescentar chocolates caseiros pra caixa. Ela é tão burra que ela podia simplesmente ter comido a metade do chocolate ou ter jogado fora em casa. Pois é. Vai ver que ela não gostava de doce, sei lá, não sei. Ai, gente, não sei, ela não devia estar batendo muito bem naquele momento, não sei. Se você joga fora chocolate, você já é uma pessoa que não merece mais nada nessa vida. Você tava gostando dela até agora, né? Agora eu revoltei. Como é que você vai jogar fora o chocolate? Pois é. Isso que você já me falou que ela matou 2 pessoas, mas eu fiquei revoltada agora. Na hora que ela jogou o chocolate fora. Pois tá, desculpa. Tudo bem. Venha cancelamento, vai. E aí, depois também a Emma, né? A balconista lá da loja de chocolate, quando os detetives mostraram uma foto da caixa, ela reconheceu a caixa e falou que era aquela caixa que ela vendeu. E outra coisa, o funcionário do correio que entregou a caixa, olha a coincidência, gente, o mundo é muito bizarro, né? O nome do cara do correio era John Dunningham. E ele lembra de ter entregado o pacote porque ele achou engraçado, porque o pacote estava escrito entregar para a senhora John Dunning. John Dunning. Era o mesmo nome. Era muito parecido, era Dunningham e Dunning. Mas ele olhou e ele falou, nossa, é um nome muito parecido com o meu. Então ele ficou com isso na cabeça. Então ele lembrava de ter entregado o pacote. Gente. E, gente, foi a primeira vez na história dos Estados Unidos em que houve um assassinato cometido pelo correio em 2 jurisdições, Delaware e São Francisco. Que Califórnia, chique. Né, e Delaware. E um crime cometido por uma mulher. E aí eles tiveram que decidir aonde o caso ia ser julgado. E aí o juiz, o nome do juiz era Carol Cook, ele decidiu que o caso ia ser julgado em São Francisco. Em 30 de dezembro de 1898... Achei errado, porque a moça era de Delaware. Sim. Ela tinha mais chance de ser condenada em Delaware. Sim. Mas é que... É a treta, né? Porque ele foi enviado pelo correio em São Francisco. Tipo, a criminosa estava em São Francisco. Ela nunca foi pra Delaware pra entregar nada, né? Bizarro, né? Enfim. Em 30 de dezembro de 1898, ele considerou ela culpada por 2 acusações de assassinato em primeiro grau. E no dia 4 de fevereiro do ano seguinte, ela foi condenada à prisão perpétua. E ela foi ela foi enviada pra cadeia do condado de Brant, em vez de ir pra prisão maior em San Quentin, né? Até aí, ok. Agora eu vou contar uma coisa que parece não relacionada. Um pouquinho depois do julgamento, a esposa do juiz morreu. Calma, não foi a Cordelia que matou. Já tá falando quanto chocolate ela comeu. Não, a esposa dele morreu, e aí ele era super apaixonado por ela, e ele tava sempre visitando o túmulo dela, de domingo. E num desses domingos, o juiz estava indo pro túmulo, quando ele vê a Cordelia andando na rua de bonde. A Cordelia no bonde. Como assim? Pleníssima. Ela tinha fugido? Ela trocava favores sexuais com os carcereiros pra ser solta. Ela saía, passava o dia fora e voltava pra dormir. Cara. Calhou do juiz ver ela. Gente, eu não condenei essa mina à prisão perpétua. O que ela tá fazendo no bonde? Gente, desculpa, mas assassinato à parte... Que autoestima da porra! Mano, que vida. Assassinato à parte. Obviamente que eu não sou a favor dela ter envenenado 2 pessoas completamente inocentes, mas, tipo, essa sabia viver. Essa sabia viver. E é aquilo, se você acha que você é feia, que você tá gordinha, que você tá... a sociedade não acha minhas estrias sexy. Mano, é você. A autoestima transforma a sua vibe. Você se torna uma teia... sabe, tipo uma teia de aranha, você atrai as pessoas com a sua autoestima. Então, viva a sua melhor vida igual a Cordélia. Só não mate ninguém.
Você não bate ninguém, sim. Essa é uma boa lição pra esse episódio. E aí, o que aconteceu foi que depois... Assim, o juiz ter visto não quer dizer que fizeram nada. Ela continuou saindo. O juiz notificou, mas ok. Ela ficou nesse rolê até que alguns anos mais tarde, eles decidiram mandar, por conta de superlotação na cadeia, ela acabou indo pra San Quentin, que é uma prisão maior, e aí ela acabou não conseguindo mais a saidinha, assim, pro meio da cidade. Mas antes ela tava plena. Nos últimos anos da vida dela, né, as pessoas que ela amava começaram a morrer. Então, o marido dela morreu no dia 2 de maio de 1904, do mesmo problema cardíaco que no ano seguinte ia matar o filho dela, o Beverly. Eita. Que triste, eles tinham uma doença congênita no coração. Eita. O pai dela morreu alguns anos antes, em 1900, e o John Dunning, depois do que aconteceu, ele adquiriu um alcoolismo severo, ele se sentia muito culpado pelo que aconteceu. Claro, ele que trouxe ela pra vida do casal, né? E ele morreu de cirrose em 1907. E por todas essas mortes, assim, em uma sucessão relativamente rápida, deixaram ela extremamente deprimida. E por conta da depressão, a saúde dela começou a piorar. Até que em 7 de março de 1910, ela morreu na prisão, e o atestado de óbito dela lista a causa da morte como amolecimento do cérebro devido à melancolia. Aí eu achei chique. Como será que tá o nosso cérebro, Renata? Eu fiquei meio na bad, eu pensei, amolecimento do cérebro. Nosso cérebro deve estar o quê? Tá igual aquele emoji derretendo, assim. Então, eu fiquei meio na bad, porque eu fiquei pensando nisso, pensei, gente, como será que... sei lá, enfim. Isso é um diagnóstico que existe ainda? Eu acho que não, espero que não. Ela tinha 56 anos quando ela morreu, e essa é a história de Cordelia Botkin, gente. Ai, eu amei. Eu amei. Preciso saber viver, né? Cordelia sabia. Assassinato essa parte. O que ela fez foi horrível. Ela devia ter, obviamente, continuado. Ela devia ter pagado com isso sem ter dado todas as saidinhas que ela deu. Mas foi uma vida. Essa viveu. Foram 56 anos bem vividos. Bem vividos, e é sobre isso, sabe? Invejo. Se eu tivesse uma vida dessa, eu jamais ia estragar minha vida matando outra pessoa, gente. Exatamente. Gente, porque, se você é tão linda, se sua autoestima é tão maravilhosa, se você tá festando... Gente, por causa de homem, você vai destruir sua vida e a vida de várias pessoas ao seu redor. Pra quê? Gente, a irmã dela não tinha nada a ver com a tour, sabe? Ela destruiu a vida de várias pessoas por nada, incluindo a dela. O bilhete era para você e o bebê. Ela queria matar a mulher e a filha dele. Gente... isso foi, assim, foi uma... É uma maldade demais. Ela foi bem maldosa, assim, gente. E pensa, ela tinha uma vida tranquila, ela tinha mesada. Então... O marido pagava a casa dela. É isso que eu tô falando. Se você tem a sorte de viver festando, sem preocupação nenhuma, com tudo pago, você vai desejar o mal para quem? Exatamente. E por que você vai fazer o mal para as pessoas e ainda se fuder a vida dos outros? Pra que continuar festando? Sabe? Por causa de homem, por causa de pinto, gente. Não. Para. Você tem... O erro... sim, não. Ela errou rude. Você é a mulher mais bonita do mundo, sabe? Aproveita. Segundo você mesma, aproveite. Sim. Que é a única opinião que importa. Exatamente. Você pode viver festando de bar em bar, sabe? Por que você vai... Ai, gente. Não destrua a sua vida e não destrua a vida dos outros, gente. Eu penso que o crime... Eu acho que o que ela fez... Eu acho que foi um pouco de desbunde, sabe? Segunda vez que eu uso desbunde, né? Eu já esqueci qual a definição da palavra desbunde. É tipo você ficar ultrajado. Isso. Você se sentir, tipo... Porque eu acho que ela deve ter pensado, ele me trocou, logo eu, que já fui fotografada em 100 poses diferentes, por essa mulher igrejeira. Ela deve ter pensado uma coisa assim, e acho que deve ter ferido a autoestima da porra dela. Deve ter ferido o ego dela. Eu acho que muito dos crimes que a gente cobre aqui nesse podcast é puro ego. Tipo gente que não consegue deixar o ego de lado, sabe? Que não consegue simplesmente viver. Vai viver sua vida, gente, sabe? Deixa ego, deixa status, deixa o que os outros estão falando. Vive sua vida. Destruir a vida dos outros, fica com raiva, fica com rancor, desejar o mal pros outros. Pra que isso? Segue seu rolê. Sabe? Segue seu rolê, faz sua vida. Traz coisa boa pra você, sabe? É isso, gente. Ela poderia ter vivido uma vida muito melhor se ela tivesse, tipo,
deixado isso passar e arranjado um outro boy e seguido com a vida. Sendo a mulher mais linda do mundo, fotografada em mais de... Sabe, faz algo produtivo com a sua vida. Você viu os mugshots dela? A gente vai postar, gente. Eu vi, achei o máximo. Ela parece também aquela senhora do Titanic que ajuda o Leonardo DiCaprio. Sim. Ai, gente. Tem a outra foto dela, que é a foto dela toda de espartilho. Sim. Toda parecendo uma moça de respeito. Sim. Da época vitoriana. Grande Cordilha. E daí só tem ela mostrando os peitos. Eu gostei, gente. Ela não era uma mulher feia. É que na época, tipo, se você ver se você colocar, tipo, a Gisele Bündchen nessas roupas, e nessa postura, vai ficar horrível também. É porque eu acho que a época era uma época difícil. A pessoa tinha 10 anos, parecia que ela tinha 40. Ela tinha 40, parecia que ela tinha 80. É verdade. Então, assim, era difícil. As crianças, elas se vestiam como uns mini contadores, sabe? Uns mini... Vários mini contadores, é verdade. Tipo, com gravata, camisa, sabe? Aquelas crianças que tinha 12 anos, parecia que tinha o peso do mundo na vida, assim, tipo... É que era uma vida nas muito costas. sofrida. Era uma vida muito sofrida. A criança com 12 anos, ela já tinha 3 trabalhos. É verdade. Tava as coisas dentro das máquinas. Então, gente, era difícil. Então, assim, por ser pra época, ela era realmente uma mulher bonita. Que ela tá mal cuidada por causa da época, né? A vida judiou da Cordélia. A vida judiou, e ela judiou da vida também, né? Porque o que ela deve ter feito pelo fígado dela não tá... É que essa foto não tá a cores, mas o olho dela tá completamente amarelo. E ainda assim, ela morreu de melancolia, né? Amolecimento do cérebro por conta de melancolia. Não foi a cirrose que levou a Cordélia. Não foi a cirrose. O fígado lá, gente, vamos, vai dar certo. Eu ainda tô aqui. Positividade. Bora, gente, bora! E o cérebro, não aguento. Tá todo mundo morrendo. Tá todo mundo morrendo. Ai, gente. O cérebro ficando mole. Eu espero que esse diagnóstico não exista mais. E que isso a gente sabe. Procurar se o cérebro eu espero mole que é isso real. não aconteça, gente. Porque se isso acontecer, a gente tá fudida, Renata. A gente precisa começar, eu preciso ir pra academia do cérebro. Ouvintes médicos, amolecimento do cérebro devido à melancolia é real? Pode acontecer comigo? Pode acontecer? Nos conte. Eu adorei essa história. Eu adorei. Muito bem contado. Adorei mesmo. E bem mais good vibes do que as histórias dos últimos episódios. É difícil a gente falar que é um assassinato good vibes, mas é uma história relativamente good vibes. A história tirando aquele pequeno grande detalhe de que ela assassinou 2 pessoas, né? E deixou outras doentes. Pessoas totalmente inocentes, que o único crime era serem carolas. Gente. E se você quiser ser Carola também, viva a sua melhor vida. Seja a sua melhor Carola, viva sabe? Viva a sua melhor vida, Carola. Não tem problema nenhum, sabe? Eu também acho. Gente, muito obrigada. Então, lembrando, um dos casos, eu falei que eu ia trazer casos de sobrevivente, que também era mais good vibes. O meu próximo episódio vai ser um caso de sobrevivente. Eu lembrei de não quebrar essa promessa de novo, tá? Yeah! Então, eu não vou quebrar a promessa 2 vezes, porque vai ficar chato. Muito bem. Adorei. Gente, obrigada. Boa semana. Sejam bons, busquem conhecimento. E não jogue chocolate fora. E não envenenem chocolate de ninguém. E não vão perder a vida maravilhosa de vocês por conta de macho. Isso. Ou por conta de rancor, gente. Enche a sua vida com positividades. Yes. Good vibes. Catiluz. Tchau. Tchau. Você ouviu meu estômago? Não, fez barulho? Meu estômago deu um rugido de leão. Tipo um brrr. Eu achei que até o microfone tinha pego, desculpa. Você quer parar pra comer alguma coisa? Ou não, foi só Não, depois eu faço uma jantinha antes de ir pra academia. Deixa eu começar de novo. Vou começar a guerra hispano-americana de novo, tudo bem. Tá.